Olá, pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Só confirma aí, por favor. Boa noite, Sérgio. Você está ouvindo a minha voz? Está conseguindo me ver e ouvir? Legal, obrigado. Tá, vamos esperar um pouquinho que o pessoal está chegando. Aí a gente já começa. Então é isso aí, pessoal. Eu costumo, para quem ainda não me conhece, eu costumo ser bastante pontual, tá? Eu tenho um certo problema em deixar as pessoas esperando, me faz mal. É engraçado isso, mas é de mim, então por isso vou começar aqui pontualmente às 7 horas. E aí, conforme as pessoas forem chegando, eu vou aceitando elas aqui e vai participando e vai aumentando aí o quadro de participantes. Então, eu vou compartilhar minha tela, acho que ela já está compartilhada. Esse é um assunto do qual muitas pessoas, por mais que já tenham aí uma experiência na parte operacional, por mais que elas já operam aí há algum tempo, muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado a parte burocrática da história, que é o imposto de renda. Muitas pessoas acreditam que o governo não está enxergando ela na bolsa e isso aí dá sérios problemas. Eu posso dizer isso com maior certeza do mundo, afinal de contas, para quem não me conhece, eu sou contador e eu atuo aqui no escritório de contabilidade e eu pego diversos problemas desse tipo todos os anos. Então, tem muitas pessoas que acreditam em uma série de mitos, né? Um deles por exemplo, não passar um mês e um outro posicionado. Então, eu vejo pessoas que no dia 29 zera a posição, no dia 1º começa uma posição que acredita que dessa forma, não vai ter aí, a Receita Federal não vai pegar ele, né? Então, isso é tudo mito. Eu vou mostrar como é que a Receita Federal está de olho nas nossas operações e como é que a gente tem que controlar da forma mais simples possível. Afinal de contas, para quem conhece a minha forma operacional e de enxergar as coisas tanto no mercado quanto na vida, é a forma mais simples possível, porque eu acho que o simples é o que é o duradouro. Então, aqui eu vou apresentar um pouco da planilha que eu utilizo. Para todos vocês, eu vou disponibilizar também essa planilha. E aí vocês podem utilizar para acompanhamento de vocês. Então, beleza. Então, como calcular o imposto de renda e as suas operações e controlar as suas operações de forma correta. Isso focado para a pessoa física, tá, pessoal? Esse assunto, ele pode ser dirigido tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. A pessoa jurídica é se alguém tem uma empresa e opera através dessa empresa. Isso que nós vamos ensinar aqui muda completamente para a empresa. E no mercado de ações, quem opera através da pessoa jurídica acaba ficando um pouco mais caro, porque além da tributação que se aplica aqui no dia a dia, vai ter a tributação da empresa que vai entrar em outros rendimentos e tudo mais. Mas o nosso foco aqui hoje é falar apenas da pessoa física, que eu acredito que deve ser aí a realidade de quase todos que estão aqui, ou da grande maioria que está operando. Então, uma coisa que a gente tem que ter aí como princípio número 1, não tirar isso da nossa cabeça. Todo dinheiro movimentado no mercado está sendo controlado pela Receita Federal. Não adianta acreditar que o seu dinheiro, que sua compra e a sua venda que está sendo feita, não está sendo visto pela Receita Federal. Isso é o maior engano do mundo.
e eles controlam através de uma fraçãozinha que eles tiram nas suas operações, 0,00035%, que se chama emolumentos. E nós vamos mostrar aqui na nota de corretagem aonde que estão esses emolumentos, e esse é o cagueta. Então, toda a operação, tanto na compra, tanto na venda, essa fraçãozinha que você nem sente financeiramente sendo extraída da sua operação, é o que vai informar, ele é retido na fonte, né, retido da sua operação e vai informar a Receita Federal toda a operação. E lá eles fazem uma regrinha de 3, um processo inverso, e sabem direitinho qual que é o valor da operação que você está. Se você comprou, ficou posicionado alguns meses ou anos, eles sabem que você está posicionado porque esse emolumento foi descontado na hora da compra e não teve o desconto na hora da venda, então eles sabem que você está posicionado. Então, eles são bastante, eu digo, né, até para os clientes aqui, nós vivemos num país que nós temos aí um dos maiores controles tributários do mundo. Então, a gente não tem uma política que reverte isso a nosso favor, mas a parte tributária e o controle disso é, assim, um dos mais impecáveis que eu já vi. E a gente, como contador, gosta de estudar a parte tributária dos outros países. O Brasil é um que tem os maiores controles tributários do mundo. Então, eles sabem muito bem. Então, vamos na prática aqui. Bom, Gustavo, fiz uma operação de swing trade. Então, para quem não sabe, swing trade é quem compra hoje e vende amanhã em diante. Então, fica pelo menos um dia posicionado com o papel. Em cima desse lucro, vamos dizer que você comprou aqui R$ 1.000 e você vendeu R$ 1.200. Então, o seu lucro foi de R$ 200. Em cima desse lucro, aplica-se 15%. Depois nós vamos falar aí tudo claramente como é que isso acontece. Mas o que a gente tem que entender agora é a base simples da história. Então, a gente tem que entender que toda operação que eu comprar hoje e vender amanhã, seja lá índice, seja lá ações, seja lá commodities, menos fundo imobiliário, que fundo imobiliário é 20%, mas swing trade em papéis e derivativos é 15% quando a gente passa de um dia para o outro. Ah, Gustavo, eu ouvi dizer que tem uma isenção para quem vende abaixo de R$ 20.000 no mês. Realmente tem essa isenção. O que é essa isenção? É um benefício que o governo dá para quem, entre aspas, está começando no mercado. Então, esse benefício, ele só é possível no swing trade com ações, porque o governo acredita que se você está operando day trade, se você está operando opções, se você está operando derivativos, se você está operando commodities, tudo isso daqui já passa para um patamar de uma pessoa que tem conhecimento do mercado. Então, se você tem conhecimento do mercado, a sua tributação, você não está isento dos R$ 20.000 por mês. Então, vamos dizer que você tem aí comprado R$ 500.000 de Petrobras, mas no mês de hoje, você vendeu apenas 19.900, abaixo dos 20.000. Dessa forma, você está aí isento do pagar o imposto esse mês. Então, vamos dizer que você todo mês venda abaixo dos R$ 20.000. Você não vai pagar imposto, por mais que Petrobras esteja se valorizando e você esteja tendo lucro com isso. No meu ponto de vista, é uma brecha que a gente tem aí, principalmente para quem vai ficar posicionado e quer fazer operações de position e sendo liquidado mês a mês um pouquinho. Então, eu tenho R$ 100.000 e todo mês eu vou vender abaixo de 20. Beleza, você está aí isento desse imposto. Mas eu vendi R$ 21.000. Aí você já vai ter que fazer recolher a apuração e recolher esse imposto. Nós vamos mostrar como daqui a pouco. E no day trade, essa
essa tributação, que é 15%, no day trade passa a ser 20%. Day trade é quem compra e vende um papel dentro do mesmo dia. Então, é aquela pessoa que quer aí lucrar dentro da oscilação do mercado dentro daquele mesmo dia. E nesse dia, nessa operação, não possui isenção. Poxa, Gustavo, por que não possui? Porque é aquilo que, para quem já foi aluno, para quem já me conhece, sabe, o day trade, no meu ponto de vista e no ponto de vista do governo também, ele é uma faixa preta do assunto de operações. Então, imagina que você está começando no mercado, então, eu já quero começar no day trade, então você já vai entrar numa luta para lutar com faixa preta dessa situação. Então, o governo entende, se você está preparado para ser um day trader, se você está evoluído a ponto de ser um day trader, é porque você tem conhecimento e porque você sabe. Então, se você é um cara que já tem o conhecimento, você não tem o nosso benefício e você vai pagar um imposto, não importa quanto seja a sua venda. Pode ser R$100 e você lucrou R$10, você vai pagar 20% desse lucro. Aí vem aqui uma situação bastante interessante. Nós temos duas formas de apurar esse imposto separadamente. 15% em cima de swing trade e 20% em cima de day trade. Nessa situação, a gente tem um único DARF que a gente soma esses lucros ou prejuízos. Nós vamos ver agora como é que a gente abate e compensa esses lucros e prejuízos. Mas vamos dizer que aqui deu R$70 de imposto para pagar e aqui deu R$100 de imposto para pagar. Então, você vai ter um DARF único de R$170 com o código 6015, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. O que a gente precisa entender nesse momento é swing trade, comprei hoje, vendi amanhã, 15%. O benefício só se dá para quem, entre aspas, está começando no mercado. O que você fizer de operações que não seja swing trade em ações não tem essa isenção. Como é que a gente faz essa apuração de resultado? Bom, nós vimos aqui que nós temos uma tributação de 15% para swing e nós temos uma tributação de 20% para day trade. E a gente viu que só tem um único DARF que é pago no mês, sendo que a gente tem duas operações distintas. Então, a gente vai acumular da seguinte forma. Vamos dizer que a gente tem aí uma coisa que eu não comentei aqui. O prejuízo que a gente tem no mês anterior, ele é compensado diretamente no mês subsequente. Muitas pessoas têm lucro, por exemplo, no mês de janeiro, mas não fez aí a sua devida lição de casa e apurou o seu imposto, mas teve um prejuízo em fevereiro, ou seja, um mês depois. Quando chega em março, a pessoa acha que não tem que pagar o imposto de janeiro, porque fala, já tive prejuízo em fevereiro, uma coisa compensa a outra. Não, não funciona assim. Você tem que pagar o mês. No mês subsequente, se você teve prejuízo, você tem um valor a compensar para o mês de março. Então, você nunca vai pegar um prejuízo de um mês para compensar um mês anterior. Então, isso daqui é uma coisa que eu ouço bastante dos alunos. Então, Gustavo, eu não fechei as minhas operações, mas nós estamos em fevereiro, estou tendo um puta prejuízo, mas em janeiro eu tive lucro, eu vou compensar uma coisa com a outra. Não vai dar certo, o governo vai saber e amanhã vai te cobrar esse imposto que não foi pago de janeiro. Então, vamos dizer aqui que a gente tenha operações separadas. Tenho um prejuízo no mês de janeiro de R$650 em day trade e eu tenho um prejuízo de R$320 em swing trade. Então, nesse próximo mês de fevereiro, eu tive um lucro de R$150 no day trade e tive um lucro de R$500 em operações normais. Como é que isso vai acontecer? Eu vou pegar esses R$150 e vou abater desses 650 que eu tenho crédito. Então, ainda assim, vou ficar com R$500 de crédito a ser compensado em março.
Porque eu tinha 650 que eu tinha de crédito pelos prejuízos que eu tive no mês anterior, agora eu tive um lucro, então eu abati os 650 do 650 e ainda sobrou R$ 500 de crédito a ser compensado no próximo mês. Porém, eu tive aqui R$ 500 de operação no swing trade. E no mês passado, eu tive um saldo a compensar de R$ 320. Então, aqui, se a gente pegar os 500 que eu deveria pagar esse mês e abater dos 320 que eu tenho de crédito do mês passado, eu tenho a pagar R$ 180. Então, eu vou gerar um DARF de R$ 180. Ah, Gustavo, mas e esses 500 de day trade que ainda sobrou? Esses 500 de day trade que ainda sobrou é para você compensar em operações de day trades futuros. E então, essa é que eu queria mostrar. São situações separadas, mesmo que seja um DARF só. Por mais que eu tenha aqui R$ 870 a ser compensado, eu tive aqui 650 de lucro, eu vou compensar apenas uma parte do day trade e vou compensar 100% das operações normais e vou pagar a diferença. Eu poderia, muita gente faz esse erro de juntar tudo, falar, bom, eu tive o lucro no day trade, tive o prejuízo no day trade, tive o lucro no swing trade, então sabe de uma coisa? Eu vou pagar R$ 320, porque já que eu tinha 500 aqui, já tinha certeza, pô, ainda tenho crédito de 320, não vou pagar nada. Não, tá errado. A gente tem que ter o discernimento de separar as operações. Então, se a gente somasse tudo, com certeza você teria um crédito de R$ 320. Mas, como a gente controla separadamente, você tem um DARF a pagar a R$ 180. Nós vamos mostrar como é que faz o DARF e tal e tudo mais. Então, temos que ter esse controle separado. Aqui eu peguei uma nota de corretagem para vocês entenderem como é que a gente vai fazer esse controle. Então, por exemplo, como é que você chegou nesse valor de 650? O que a gente tem que analisar e entender dentro dessas notas? Essas notas, eles soltam diariamente, toda vez que você faz uma operação, fica lá na sua corretora, aí você clica e vê notas de corretagem e vai abrir. Então, por exemplo, aqui, a pessoa fez uma venda de CEMIG, e aí tem uma taxa de liquidação, ou seja, tem uma taxa a ser paga para a B3 de 2,82%. Tem os emolumentos, é isso aqui, pessoal. Ó, eu movimentei R$ 10.276 e foi descontado 35 centavos da minha operação. É esse emolumentos que vai dedurar a nossa operação na Receita Federal. Então, esses 35 centavos são despesas que foram acrescidas na nossa operação. E aí tem o custo de corretagem, tem o imposto sobre serviço, tem o imposto de renda retido na fonte, que a gente vai falar dele daqui mais para frente, e tem outras despesas da Bovespa. Então, a gente teve um total de despesa de R$ 4,00 para fazer essa venda. Então, eu vendi R$ 10.276 e entrou na minha conta R$ 10.268. Que a gente teve todas essas despesas a ser compensadas. Por que é interessante a gente saber isso? Porque daqui a pouco a gente vai abrir a planilha e nós vamos ver como é que a gente preenche isso. Que, na verdade, vamos fazer isso agora para ficar mais fácil, para não perder o fio. Eu tenho essa planilha que eu utilizo para as minhas operações, eu disponibilizo para todos os alunos. Aí vocês também podem me cobrar, me dar um toque no WhatsApp, eu envio para vocês todas elas. Então, aqui embaixo eu tenho o controle de swing trade, de day trade, de índices e o resumo de operação. Então, baseado numa operação fictícia, a gente tem aqui, comprei Petrobras a R$10, um total de 1.000 ações, deu R$10.000. E eu tive de despesa na minha compra R$5. Então, essas Petrobras não me custou R$10.000.
ela me custou R$10.005. A gente tem que utilizar essas despesas para nós não pagarmos imposto em cima disso. Depois de um tempo, eu fiz a venda dessa Petrobras por R$11. 1.000 ações deu 11.000 e eu tive de despesa mais R$5. Então, eu vendi 1.000 ações a R$11, que deveria entrar R$11.000, mas acabou entrando 10.995 porque descontou os R$5. Então, aqui me custou R$5 mais caro e aqui me tirou R$5 da minha operação. Então, esse custo total foi de R$10. Aí aqui a gente tem o lucro bruto, que deu R$990, que seria os R$1.000 menos esses R$10 de despesa. A taxa do imposto de renda, que é 15%, e o lucro líquido, que é 841, e o IR a ser pago nessa operação é R$126,23. Quando a gente tem aqui o imposto de renda retido na fonte, eu gosto de controlar ele separado. Então, por exemplo, me tiraram 2,80 e 2,80 na ponta vendedora. Por quê? Porque isso daqui, quando a gente vai fazer o nosso informe de renda, a gente precisa destacar separadamente, porque isso depois você pode restituir na sua declaração de imposto de renda, depende dos seus cálculos no final do ano. Então, essa é a forma que eu costumo controlar. Então, vamos dizer que eu comprei hoje, sei lá, Magazine Luiza. Então, eu comprei na data de hoje, 18/2/2020, a preço de, não sei de cabeça, mais R$38. Comprei 1.000 ações e tive de despesa R$10. E aí eu deixo aqui em branco, porque eu não sei quanto eu vou vender. Vamos dizer que daqui alguns dias, no dia 28/2/2020, essas ações subiram para R$40 e eu vendi 1.000 ações a R$40 e tive de despesa mais R$10. Então, eu tenho aqui um lucro de R$1.980, que o valor do imposto a ser pago é R$252 e o lucro líquido que eu vou ter é R$1.683, que dá 4,43% sobre o valor que eu investi. Então, eu costumo controlar dessa forma para mim saber se de fato as minhas operações estão sendo boas, né? Estão sendo interessantes. Eu costumo analisar sempre lucro líquido, abatendo todas as despesas e impostos. No day trade em ações, a situação é exatamente a mesma. O que muda é que aqui o nosso imposto de renda não é mais 15% e é 20%. Então, vamos dizer que eu comprei Petrobras a R$10, vendi a 11, teve o mesmo custo de corretagem. Então, aqui, por ser 20%, o meu lucro líquido vai diminuir. De 8 e pouco caiu para 7,90, porque eu tive que pagar. Então, aí eu venho no resumo de operações e eu acabo controlando. Papel, comprei, vendi, a quantidade, o valor da compra, o valor da venda, o lucro em real, o lucro em percentual, o IR que é a pagar, tudo isso daqui é extraído daqui. IR a pagar, o valor da entrada, o valor da saída, o imposto de renda retido na fonte que a gente vai jogar lá no programa de imposto de renda, o tipo de operação, se é swing trade ou day trade, e o exercício, que é o mês que a gente está operando, então fevereiro de 2020. E isso a gente vai fazendo bonitinho, operação abaixo de operação. Por quê? Porque muita gente acaba não fazendo isso. Eu já vi pessoas que tiveram prejuízos aí há 1, 2 anos atrás, ficaram um pouco fora do mercado. Quando voltaram, por o fato de não ter esse controle, acabaram pagando impostos desnecessários, sendo que poderia ter compensado um prejuízo do passado. Então, é bastante interessante a gente ser bem criterioso e preencher aqui a planilhinha e ter o controle tudo bonitinho, baseado nessa continha que nós aprendemos. O que muda das ações para os índices? O índice é um controle bem mais simplificado. Então, a gente tem aqui a data, o ativo, o quanto custou, o quanto teve de custo e qual foi o valor total da operação. Então, por exemplo, comprei índice hoje. Então, o índice de hoje, o IN J20, tive de custos. O que são os custos, Gustavo?
taxa, emolumentos, IRRF, todo aquele custo que a gente viu aqui nessa parte, vamos voltar aqui, que a gente viu aqui nessa parte, ó, no total de corretagem de despesas, que está aqui os R$4, seria o nosso custo, onde a gente vai jogar aqui na nossa planilhinha. E aí vamos dizer que hoje eu tive um lucro, eu fiz dezenas de operações, então eu fiz lá dezenas de operações de compra e venda de índice, a nota ela sai unificada, todas essas operações durante o dia, então amanhã ela solta uma nota única, e aí aqui vamos dizer que eu tive um lucro de R$1.000, então esses R$1.000 em cima do meu capital operacional, aqui eu deixo o capital operacional, eu vejo o valor, tiro os custos e tenho o valor bruto da operação. E aqui eu sempre coloco o IRRF. Então, vamos dizer que eu descontou R$13 dos meus custos, R$13, não, R$3 foi imposto de renda retido na fonte. Então, a gente tem que ter esse controlezinho. Gustavo, nos índices, você não controla assim o preço que entrou, o preço que saiu e tal? Não, porque ele tem uma margem de garantia. Então, ele não tem um valor fixo quando a gente opera índice dólar. Quando a gente for falar disso no treinamento do Trader Masterclass, que a gente vai focar bastante nisso, a gente vai ver e vocês vão entender que não tem uma correlação direta. Tem corretoras que pedem uma margem maior, tem corretoras que perdem uma margem menor, então o valor investido não corresponde diretamente ao valor que você está negociando. Então, por isso que eu simplesmente simplifico aqui o valor total. Se deu lucro ou se deu prejuízo, coloca menos, aí já vai me dar se deu prejuízo. Então, eu costumo fazer exatamente dessa forma. Então, voltando aqui, day trade compensa day trade, swing trade compensa swing trade. A gente faz as anotações mês a mês numa planilhinha, eu uso aquela, se vocês quiserem usar qualquer outra, fiquem à vontade. Se quiser usarem a minha, é só me pedir, eu faço questão de enviar para vocês. E aí, dentro da nota de corretagem, é isso que a gente tem que avaliar. Deixa eu mudar para cá. É exatamente isso que a gente tem que avaliar. O valor investido, o valor das taxas que foram cobradas, o valor dos emolumentos, que é o dedo duro que vai mostrar essa operação para a Receita Federal, não importa ao seu tamanho de operação, e as despesas com corretagem e tudo mais. Então, a gente tem que somar tudo isso e jogar nas nossas despesas. Então, voltando aqui, que é uma coisa que sempre pega muito na dúvida das pessoas, afinal de contas, ninguém gosta de pagar imposto, e a gente sempre faz aí o máximo possível para fingir que não entendeu. Então, a isenção dos R$20.000 não se aplica a day trade, não se aplica a opções, não se aplica a fundos imobiliários e não se aplica a commodities. Separei esses tópicos porque é tudo isso que a gente vai aprender a operar no Trader Masterclass de forma bem intensa e bem na prática. Então, quando a gente começar a falar e mostrar aí as operações desses 4 tipos, day trade, opções, fundos imobiliários e commodities, a gente sabe que o lucro que der a gente vai ser obrigado a pagar, não importa o tamanho do capital que a gente tenha aportado. Então, isso é um incentivo do governo para que as pessoas ingressem no mercado em qualquer operação derivada. E qualquer operação derivativa não é caracterizada iniciante do mercado. Então, a isenção é um incentivo para quem ingressa no mercado. Esse tipo de operação não é caracterizado um iniciante no mercado. Então, por isso que ele acaba ficando de fora. Então, quem são os isentos, né, do imposto de renda? A gente viu aqui o que não é o isento. Quem são os isentos? São as vendas abaixo de R$20.000, mas tem mais isentos, que são os dividendos, ou seja, eu comprei Petrobras e ganhei aí, sei lá, 40 centavos por ações esse mês, porque a Petrobras está dividindo o lucro dela com os acionistas. Esse dividendo, até então, ele não é tributado,
existe aí todo um movimento feito pelo governo para começar a tributar esses dividendos. Até então, ele é totalmente isento. Então, se creditou lá na sua conta R$100 de dividendos, ele é totalmente seu, você não precisa pagar nada sobre isso. E os rendimentos do fundo imobiliário. O que é os rendimentos do fundo imobiliário? Para vocês entenderem, nós vamos ter uma aula só explicando fundos imobiliários e como encontrar os fundos imobiliários mais rentáveis e possíveis valorizações no mercado. Então, o fundo imobiliário ele é diferente de uma ação de empresa, por quê? Ele pega o seu dinheiro para investir num imóvel para fazer a locação, seja lá qual for. Então, quando essa empresa faz a locação, vamos dizer que alugou para Banco Itaú, agência de banco. Então, o Itaú paga para eles o aluguel, esse é uma empresa, ele vai fazer o pagamento dos impostos por esse aluguel e você, como sócio do fundo imobiliário, vai receber esses dividendos gratuitamente, uma vez que o fundo já pagou os seus impostos lá na hora que recebeu os aluguéis e fez todo o trâmite fiscal deles. Por isso, o rendimento apenas do fundo imobiliário, ele é isento. Repito novamente, o rendimento, porque uma vez que você compra um fundo imobiliário, esse fundo se valoriza, aí você vai aplicar a alíquota de 20%, que é diferente das ações. Quando você compra e vende um fundo imobiliário, o quanto você ganha é 20% e não 15%. Outra coisa é os juros sobre capital próprio. Quando a gente tem papéis em carteira, por exemplo, é normal a gente receber tanto dividendos quanto juros sobre o capital próprio. O que é? É um juros que a empresa te paga por você estar com o seu dinheiro alocado lá na empresa. Esses juros de capital próprio, ele já tem um imposto de renda retido na fonte, que é a mesma coisa que o fundo imobiliário. Então, quando a empresa te pagar de volta esse rendimento desses juros, é porque ela já pagou o governo e aí está te distribuindo esses juros de capital próprio livre de imposto. Coisa também que o governo está querendo tributar, dividendos e juros sobre capital próprio para tributar dos investidores. Pode parecer uma injustiça, pessoal, mas nos Estados Unidos, esses são os dois impostos mais caros que o cidadão americano paga. Afinal de contas, é um pensamento político muito atual da seguinte forma: bom, se você é apenas um investidor, você, obviamente, está deixando o seu dinheiro para as empresas trabalharem, mas você, de fato, não está contribuindo nada para o país, então você tem que pagar mais impostos do que uma empresa que está gerando emprego, que está tendo movimento, que está gerando consumo, que está... Então, no mercado americano, eles diminuem o imposto das empresas e aumentam o imposto dos investidores. E, por incrível que pareça, tem lobbies e lobbies de investidores grandes lá que querem que aumentem cada vez mais o imposto sobre dividendos e os juros de capital próprio, porque eles se acham no direito de pagar esse imposto. Alô? Estão me ouvindo? Dá uma mensagem aqui, eu não sei se está conectado. Ah, legal, Gabriel. Deu uma mensagem aqui, pensei que tinha caído a conexão. Então, é isso que o nosso governo está tentando começar a aplicar, aumentar mais impostos sobre os investidores para poder reduzir o imposto das empresas. Show, obrigado. Então, vou mandar. Então, como é que nós preenchemos um DARF? Ah, Gustavo, legal. Fiz o meu... Não. Legal, fiz o meu controlezinho, conforme você indicou para a gente. Tem um imposto a ser pago. E agora, o que eu faço? Bom, agora a gente vem aqui, por exemplo, vou jogar no Google para ficar mais fácil, que chama Cicalc Web. Esse é o programa que gera o DARF no valor que a gente precisa.
Então, tem aqui esse Calc Web da Receita Federal. Para pessoas físicas, tem para pessoas físicas e jurídicas. A gente vai clicar em pessoas físicas. Vai ter aqui pagamento, agendamento, cancelamento e tal. A gente vai clicar em pagamento. Aí o código da receita é sempre o 6015. Ele já vai puxar aqui, ó, imposto de renda, ganhos líquidos, operações na Bolsa de Valores. A gente vai colocar o período, vamos dizer que seja janeiro de 2020, e o valor que eu tenho que pagar. Então, vamos dizer que eu fiz as minhas continhas lá, eu tenho que pagar R$200. Então, eu vim aqui, R$200. Vou colocar, ele já me calcula o vencimento automático. Quando eu coloco o período que eu quero, ele já me dá o vencimento automático. E aí é só colocar o meu CPF e clicar para gerar. Vou colocar aqui, só para vocês verem. Ele é bastante simples. Aqui gerou um DARF de R$200 para mim pagar, se de fato eu tivesse que pagar esses R$200. Então, fiz lá a minha separação do que é day trader, do que é swing trade. Cheguei num determinado valor, conforme eu expliquei na continha agora há pouco. Venho aqui nesse programa, gero o DARF, imprimo, pago o código de barras e está feita a minha primeira parte, que eu tenho que controlar isso mensalmente, gerar esses DARFs mensalmente e fazer o pagamento dele. Depois, a gente tem que pegar essas nossas operações, aí não sei se é o seu contador ou se você mesmo faz isso, mas eu vou explicar aqui um pouquinho como funciona, porque pessoas às vezes não têm contador, que pode acabar fazendo. Tem um resumo, Gustavo, lá no meu Excel. Se eu mandar esse resumo da forma que eu expliquei, qualquer contador vai te agradecer imensamente, afinal de contas, quando vem organizado assim, por experiência própria, eu sei o quanto é gostoso de fazer o serviço. Então, peguei, estou com a minha relação bonitinha, o contador vai preencher o imposto de renda para mim só no próximo ano, que começa em março, termina em abril, que é a declaração anual de imposto de renda. Ah, Gustavo, eu mesmo vou fazer. Maravilha. Então, eu vou abrir aqui o programa da Receita Federal, IRPF 2019, peguei uma pessoa aqui qualquer que eu faço o imposto de renda deles, e vou explicar aqui como é que, aonde se calcula. Descendo nessa barra lateral, tem aqui renda variável, operações comuns de day trade. E aqui mensalmente, ó, janeiro, clicando aqui do lado, fevereiro, março, abril, a gente vai transportar aquelas operações. Então, mercado à vista, operações comuns, vamos dizer que eu ganhei R$100 esse mês e no day trade eu ganhei R$80. Se eu comprei ouro, eu vou colocar aqui. Mercado de opções, eu vou preencher aqui. Mercado futuro, que são dólares e os índices, eu vou preencher aqui o que foi compra no swing trade ou compra no day trade. Ele é super simples, ele só vai transportar a que está na tabelinha para cá. Mercado a termo, que é um aluguel que faz de ação, quando o cara não tem dinheiro para negociar e quer negociar, ele faz o mercado a termo. Aí ele vai dar o resultado e já vai dar os valores a ser pago, tá vendo? Ó, aqui eu coloquei lá que nós ganhamos R$100 em swing trade e R$80 no day trade. O próprio programa do imposto calculou que eu teria que pagar R$15 dessa operação e R$16 da operação do day trade, me dando aqui R$31 do imposto devido. E aí vem o tal do imposto de renda retido na fonte. Aí a gente vai colocar aqui, foi tirado R$2 do imposto de renda retido na fonte, então eu teria que pagar R$29. Se eu paguei mês a mês, eu vou colocar aqui que eu paguei já R$29. E aí ele vai ficar zerado a conta, a Receita Federal vai saber que eu fiz a lição de casa, que eu enviei os dados todos para eles, e aqui está o checkmate de que está tudo ok. Se eu não fizer isso, corre o risco de vir uma contestação. Olha, temos os emolumentos dizendo, você pagou, mas não informou, ou você informou, mas não pagou. Então, isso é feito mês a mês. Eu sei que é chato, por isso que às vezes as pessoas contratam contadores para ficar fazendo
esses controles todos os meses. Poxa, Gustavo, virei o ano. Eu comprei aí Petrobras já há algum tempo e eu não vendi, virou o ano. O que eu faço aqui? Isso daqui é as nossas operações quando a gente compra e vende, ou seja, a gente abre e fecha a operação dentro do mesmo ano. Quando vira o ano, a gente vem na declaração de bens. Então, a gente declara que é um bem para a gente. Então, a gente tem aqui ações e coloca lá o CNPJ da empresa, vai ver 1.000 ações de Petrobras que eu comprei a 30 mil reais. E aí, a Receita Federal vai cruzar que a Bolsa me falou que você tinha 1.000 ações de Petrobras e no seu imposto de renda está dizendo aqui que realmente você tem esses 30 mil reais sendo mostrado, né? Que está aí no seu informe de rendimento, no seu informe de bens. Por que é interessante estar aqui? Inclusive, foi até uma pergunta de uma pessoa que fez no Instagram, que parece que uma das pessoas que tinham ações faleceu. Então, quando está tudo bonitinho no imposto de renda, é possível fazer o inventário dessas ações, e as ações é como um bem, é como um carro, é como um imóvel, é como qualquer outro bem seu, que vai para inventário e é transferido para os herdeiros. Então, por isso que aqui na parte de bens é bastante interessante a gente ter isso tudo bonitinho. Isso é o que a gente tem para se fazer. Tem outros fatores que é um pouquinho mais complexo, mas eu não vai entrar no caso. Então, a gente tem que simplesmente, se eu virei o ano, deixar as ações aqui na minha declaração de bens. Se eu não virei o ano, se eu fiz as operações mês a mês, eu vou colocar aqui mês a mês o que eu comprei, o que eu vendi, e se eu de fato paguei um imposto ou não. Mais uma vez, pessoal, retornando aqui para nossos slides, primeiro, todo o dinheiro movimentado no mercado está sendo controlado pela Receita. Não adianta se fazer de bobo, porque vai pagar a diferença amanhã com juros e multa, que é bastante caro. Então, a malandragem dessa história toda, falando assim, é você ser a pessoa mais controlada possível. Afinal de contas, quando a gente tem a nossa planilha extremamente bem controlada, organizada, com todas as operações, eu tenho certeza que com o passar do tempo você economizará muito dinheiro de imposto pago indevidamente. Porque, como eu comentei, às vezes a pessoa fica brava que, putz, perdi muito dinheiro esse mês, vou ficar uns 4, 5, um ano sem operar. Quando volta, não lembra que tinha que não peraí, André, já só terminar, já respondo sua pergunta. Que não tinha alguém ligou que não tinha imposto a ser compensado no mês que teve prejuízo. Então, faça a liçãozinha de casa e aí, ou às vezes alguém contrata o contador que tem um pouquinho mais de disponibilidade, ou faz essa liçãozinha de casa super simples nessas contas que eu te falei. Deixa eu responder a pergunta do André. Gustavo, boa noite. Esquia ainda é isento da cota de 20 mil mensais? Pode comprar e vender sem limites? Por que só a Esquia tem esse benefício? André, não é só a Esquia. Tem umas 8, mais ou menos, ações que até o ano passado tinha esse benefício. Por um próprio benefício da empresa. Não é que nós, investidores, tínhamos um benefício exclusivo por investir ou para entrar mais dinheiro nessas empresas. Não, porque a empresa estava com uma forma de gestão tributária que permitia esse benefício e repassava para os acionistas que somos nós. Eu não sei dizer se hoje essas empresas ainda continuam. É bastante interessante, até se quiser eu levanto para você, ir junto no site da B3 e saber, porque isso tem bastante variação mês a mês. Então, a determinada empresa atingiu o seu benefício até esse determinado mês e depois volta a ser
uma empresa normal como todos. Reginaldo, mesmo não atingindo 20 mil mensais, tem que declarar na movimentação anual? Tem, Reginaldo, eu vou te mostrar aonde, ó. Aqui, a gente vem rendimentos isentos e não tributáveis. A gente vai clicar aqui em novo e vai na opção, se eu não me engano, 5. Isso, ó, ganhos de capital na alienação de bens, direitos, que não ultrapasse o valor de ganho de capital, bem direito, no mesmo mês, o valor de alienação até 20 mil reais para ações alienadas no mercado balcão e 35 mil reais. Então, nessa situação aqui, você vai informar, por mais que seja R$1.000. Se você não informar, qual que é o problema de você não informar? Você está esfriando um dinheiro que, por direito seu, é quente. Então, o que a gente tem que ter bastante noção? Bom, eu ganhei um dinheiro, coloquei lá 50 mil reais para fazer uma operação, ou 10 ou 15, seja lá, vamos falar abaixo de 20, então 15 mil reais para fazer uma determinada operação. Só que eu nunca informei isso nada para ninguém. E eu comecei a ter lucros com isso, mesmo que esteja dentro do limite de isenção. Então, esse 15, que virou 16, que virou 17, que virou 18, que virou 19, se você não informar aqui, a Receita não vai identificar isso como um ganho oficial que você teve. Então, aí chama o esfriar dinheiro que a gente, no mercado de contabilidade, caracteriza. Poxa, se o cara não declarou para a Receita Federal não sabe disso, então isso é um dinheiro frio. Sendo que você tem o benefício de você informar aqui, dentro do limite de isenção, sem pagar imposto por isso, e deixar o seu dinheiro quente. Então, tem essa parte que ela é separada para você declarar mesmo que esteja abaixo dos 20 mil reais, beleza? Não sei se eu expliquei, se eu fui muito... Como eu sou contador e falo disso muito, às vezes eu posso falar de uma forma muito rápida e não poder entender, tá? Mas pode perguntar. Entendeu sim, beleza, Reginalda. Então, vou voltar para cá. O pessoal pode perguntar, porque não é nada muito além disso. Eu sei que muitas pessoas por aí vendem uma coisa como bicho de 7 cabeças, como meu próprio pai diz, meu próprio pai fala, tem muitas pessoas que criam dificuldades para vender facilidades, mas a verdade é que é simples assim. Se eu estou dentro do meu... Estou dentro do incentivo que o governo me deu, de 20 mil em swing trade, eu vou lá e declaro que eu estou dentro, que eu tive esses lucrinhos. Se eu passei, eu tenho que recolher 15% no swing trade e 20% no day trade. Qual que é a única operação que recolhe 20% fora o day trade? É o ganho de capital dos fundos imobiliários. Comprei um fundo imobiliário, esse fundo se valorizou, eu vendi, deu aí 20% de imposto a ser pago. Então, um ponto também que é muito, o pessoal se confunde muito. Day trade compensa day trade, swing trade compensa swing trade. Um não compensa o outro. Nessa situação, como eu expliquei, se um compensasse o outro, eu não pagaria nada e ainda teria R$320 para compensar no próximo mês. Como um compensa o outro, eu tive que pagar um DARF de R$180. Então, a diferença é bastante grande. Boa noite, Tereza. Vai ficar gravado sim. Então, isso daqui a gente controla de forma simples no nossa planilhinha. Bem beabazão mesmo. FIIs, compensa FIIs. Você fala o prejuízo, Reginaldo, compensa. Ah, comprei um FII por R$1.000, ele caiu para R$800. Tive esses R$200 de prejuízo. No próximo FII que eu vou compensar, compensa. Não compensa ação
não compensa day trade, compensa FII. Então, day trade compensa day trade, fundos imobiliários, Nos FIIs, o IR é cobrado na fonte ou preciso fazer o DARF? O rendimento, Nicastro, o aluguel que você recebe dele, você não precisa fazer o DARF, porque a empresa já pagou esse imposto e está distribuindo o lucro para os acionistas. Agora, se você comprar um fundo imobiliário por 1.000 e vender esse fundo imobiliário amanhã por 1.200, aí você vai pagar 20% de imposto em cima desses 200. Então, vai dar uma guia aí de R$40. Então, o que é cobrado na fonte é o rendimento mensal. Para quem não sabe, fundo imobiliário, todo mês paga um rendimento. 0,5%, 0,6%, 0,5%, 0,8%, depende de cada fundo imobiliário. Então, tem pessoas que compram apenas para ficar rendendo o aluguel. Pouco importa da oscilação do FII. Então, esse rendimento, por mais que expressivo que ele seja, que tem R$1 milhão por mês de aluguel de fundo imobiliário. Ele é totalmente isento, porque os fundos já pagaram isso para você. Agora, quando você vender, se esse FII der lucro, aí você vai pagar os 20%. Maravilha, Nelson. Pessoal, é basicamente isso. Como eu te falei, o que tiver aí assuntos fora isso daqui, são complicações aí que a gente não tem muita necessidade. O que precisa de fato entender é essa correlação direta entre compensações e pagamentos e os 20% no day trade e os 15% no swing, a unificação dos DARFs e a isenção só dá para swing trade que tem a venda abaixo de R$20 mil. Se alguém tiver qualquer dúvida, ainda temos uns minutinhos aí, posso responder com o maior prazer do mundo. Muito bom, pessoal. Eu só vou deixar mais um pouco aí. Prejuízo lança no anual abaixo de 20? Não entendi, desculpa, Reinaldo. Se você vendeu abaixo de 20 e teve prejuízo, se lança naquela planilha que eu te mostrei agora? Não, ali só lança os lucros, tá? Então, você teve lucro no mês de janeiro, você vai lançar lá no mês de janeiro. Fevereiro teve prejuízo, compensou no março, tudo isso você não vai informar. Ele é uma coluna consolidada, ele é uma coluna com único espaço para você colocar o valor do lucro que você teve, mês a mês. Então, o prejuízo você não precisa lançar. Aqui, ó, só para falar dessa situação dos prejuízos, na parte da operação aqui, mês a mês, se você teve prejuízo, aí você lança. Por exemplo, eu tive um prejuízo de menos 100. Aí o programa entende que você tem aí um prejuízo de menos 100, ó, prejuízo a compensar de R$100. Então, no mês a mês, no swing trade ou no day trade, quando ultrapassa os R$20 mil, aí você lança o prejuízo negativo, porque o sistema vai entender que tem prejuízo a ser compensado. Agora, abaixo de R$20 mil, não. Naquela coluna você só coloca o valor do lucro que você teve mesmo. Valeu, Adriano, obrigado. Dúvida de outro assunto, os assinantes do Guia do Trader, tem quais serviços? WhatsApp também, app também em contato com você? André, se quiser eu posso te explicar, me chama no Zap e eu te explico direitinho, porque senão a gente vai fugir um pouco do assunto aqui, tudo bem? Pode chamar à vontade que eu converso lá. A contadora vai ficar doida, Reginaldo. É bom deixar bastante
organizado, cara. Deixa a planilhinha lá muito bem organizada, porque o contador, por voz de contador assim, não é que a gente vai se esforçar muito para ir atrás do que você fez no ano. Você que vai ser obrigado a deixar tudo muito mastigado. Se não, o problema é todo seu, né? Porque os juros, a multa que vai dar, a responsabilidade é sua. Oi, Maísa. Sim, a gente tem aqui uma estrutura assim. Pode me chamar também lá no WhatsApp, não sei se você deve ter, né? Porque foi onde eu passei o link. A gente conversa assim, a gente passa também todos os nossos planos que a gente tem aqui, mas lembrando que o objetivo dessa live não é vender plano de contabilidade, que eu posso te ajudar no maior prazer do mundo. É sim passar um conteúdo aí para vocês entenderem que como é que calcula. Tanto se tiver alguém contratar algum contador, saber se o cara está fazendo certo ou errado, ou se a pessoa for fazer por conta própria, conseguir ter aí esse discernimento através dessas planilhas. Então é isso, pessoal. Hoje foi um pouco mais breve do que as outras aulas, para quem perdeu as aulas anteriores, não sei se já é a nossa quarta aula gratuita. Nós já falamos aí de operações na ponta vendedora, já falamos como calcular um manejo de risco de forma correta, e como você identificar o perfil operacional, porque muitas pessoas estão nos perfis errados, pessoas que têm um perfil mais day trader operando no swing e assim sucessivamente. E agora nós estamos falando sobre como a gente controla nossas operações e como a gente aplica o nosso imposto. E semana que vem nós teremos mais um encontro. Aí depois a gente vai começar trabalhando aí no guia no Trader Masterclass, que aí a gente vai ter bastante conteúdo e bastante assunto. Legal, Reginaldo. Obrigado a você. Então, se ninguém mais tem pergunta, eu vou encerrando por aqui. Obrigado a presença de todos. Opa, Maísa, pode mandar. O DARF, você disse e mostrou aonde tira e como. Vou repetir aqui, ó. A gente vem... Vou entrar no Google aqui para ficar mais fácil, tá? Vocês vão colocar aqui Cicalc Web. Esse é o nome do programa que você gera o DARF. Então, você clica aqui em Cicalc Web. Vai ser logo a primeira pesquisa aqui, ó, Cicalc Web Receita Federal. Aí vai ter dois links, o link da pessoa física e o link da pessoa jurídica. Você vai clicar na pessoa física, vai ter aqui os links bem feinho aqui em cima, mas eles mesmos. Ó. Aí você vai ter o link de pagamento. Aí o código da receita para todas as operações é o 6015. Então você pode marcar aí. Aí você clica em continuar. O período, vamos dizer que nós estamos em fevereiro agora, então o período é de janeiro. O valor principal, vamos dizer que o valor aqui seja R$100. R$110. Ele já vai dar o vencimento. Ó. O vencimento é sempre o último dia do próximo mês. Se eu fiz as operações em fevereiro, o vencimento vai ser o último dia do mês de março. Último dia útil. Você vai ver que aqui ele já deu 28 de fevereiro. Esse mês é bissexto, então tem até dia 29. Mas 29 é sábado. Então você tem que pagar até o dia 28. E aí você coloca o seu CPF. E aí você continua. Sai o DARF para pagar. Certo?
bem simples, chama-se Calc Web. A pergunta é, se para fazer a declaração é no mesmo lugar, é que eu tive só prejuízo em 2019 e falaram que eu tenho que declarar também igual. Exatamente, mas não é no mesmo lugar. Aí você vai no programa da Receita Federal, que é esse programinha aqui do Imposto de Renda, o IRPF 2020. Então vamos dizer que você só teve prejuízo nesse ano. Então em janeiro você vai colocar que você perdeu menos 200. Aí em fevereiro você perdeu menos 100. Aí em março, tá vendo que eu estou clicando aqui do lado, ó, março, menos 90. Aí em abril, menos 20. O próprio programa vai calcular o prejuízo a compensar. Ó, já deu R$ 410 de prejuízo que eu informei em todos os meses. Então, vamos dizer, nós estamos no mês de abril, vamos dizer que no mês de maio, junho, você ganhou R$ 200. Então, você ficou aqui com prejuízo a compensar de 310. Então, vamos dizer que no mês de julho, você ganhou R$ 280. O próprio programa vai dizer que você só tem mais R$ 30 para compensar no prejuízo. Poxa, mas nesse próximo mês aqui, que foi agosto, eu tive um prejuízo de R$ 180. Então, aí o seu prejuízo a compensar será de R$ 210. Então, aí você informa no programa do imposto de renda, e não lá. Lá no Cicalc Web você só gera o DARF. Aqui você faz a declaração do ano. Ou, se você tiver um contador, você faz a planilhinha. Eu utilizo essa. E aí você passa isso para o contador fazer o preenchimento, que é um saco. Fazer todos aqueles preenchimentos de todos os meses. Não sei se era isso, não sei se ficou claro, se era essa a pergunta. Você me avisa aqui se ficou claro, tá? Legal. Muito bom, Maísa. Então é isso, pessoal. São 8 horas, terminamos aqui. Quem tiver qualquer dúvida, ou se durante o dia, amanhã, aparecer qualquer dúvida, pode me chamar no Zap, que a proposta de ter montado o canal é simplesmente dar o melhor suporte para as pessoas que estão começando no mercado, é passar para as pessoas aquilo que eu gostaria de ter aprendido logo que eu comecei. Então, fiquem à vontade, pode chamar no Zap, eu faço questão de responder todas as pessoas, às vezes atrasa um pouquinho, mas eu faço questão de responder todas as pessoas, porque foi para isso que o canal de auto surgiu, para fazer e estar próximo da forma mais transparente e mais coerente possível, beleza? Então, muito obrigado a todos a presença e estou à disposição para quem ainda tem alguma dúvida, gostaria de aprender o operacional. Em dia 2 de março, a gente vai começar o Trader Masterclass, que é um encontro de 11 dias, exatamente nesse mesmo formato, pela essa mesma plataforma Zoom, onde eu vou explicar toda a forma operacional que eu trabalho. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos. Vou desligar por aqui. E, mais uma vez, foi show de bola. Valeu, Rafael. Obrigado aí pela presença.